Agora sim, já vamos continuar, então, com outro incorporador, como eu disse, uma outra referência no mercado de moradias populares, de desenvolvimento imobiliário de empreendimentos econômicos. Então, convido aqui ao palco o sócio da Arbor Engenharia, o Vinícius Silveira. Já está aqui com a gente. Vinícius, obrigado por tirar aí também 40 minutinhos para falar com a gente. Sempre um prazer ter você aqui e agradeço a disponibilidade. Legal, Léo. Obrigado. Eu que agradeço a chance de estar aqui mais uma vez, a gente poder bater um papo e falar um pouquinho desse mercado. Vamos lá. Eu preparei aqui um roteiro que eu acho que o pessoal deve estar curioso de saber também, né? Mas reforço para que todo mundo faça as perguntas para a gente bater um papo aqui em centenas de pessoas e não apenas eu e você. Ô Vinícius, no começo da pandemia, acho que tinha um mês de pandemia, um mês e meio, a gente fez uma live lá no canal da Smarts, no Smarts Play, e você falou, cara, a gente está em pandemia, mas assim, felizmente tá tudo indo bem, tô vendendo aqui, sem visita em stand, inclusive esse foi o motivo de você já ter participado de diversos materiais que a gente fez na Smarts durante a pandemia, esse sucesso que você conseguiu obter desde o início lá desse problema que a gente teve, né, em março, abril, e você sempre falou que uma das principais razões disso ter acontecido foi você ter conseguido implementar a tecnologia dentro do seu processo comercial, né? Então, isso fez com que você já tivesse uma vantagem competitiva lá atrás eu digo, né? Parece que faz tempo, mas no começo da pandemia, eu queria que você explicasse para mim e para a audiência que está aí, o que você fez exatamente para implementar, né? Quais tecnologias foram essas, né? O que você mudou no seu processo comercial para, de fato, não apenas manter, né, ou sangrar menos durante a pandemia, mas realmente aumentar a performance durante esse período difícil para a maioria das pessoas. Não, é verdade, a gente já falou disso algumas vezes, mas a Arbor tem uma atuação muito estratificada no interior de São Paulo, alguma atuação também na Grande São Paulo, mas o nosso principal foco é o interior. E por a gente estar muito espalhado, a gente já tinha que ter essa cultura digital, a gente tinha que ter a comunicação, a informação fluindo, a coisa acontecendo, eu podendo gerir um funil de vendas da cidade A, B ou C aqui de São Paulo. Então, a gente sempre buscou muito a tecnologia como forma de unir, de disseminar a informação e dar para a gente a produtividade que a gente precisava para crescer. E a gente veio implementando esses processos um a um, começa pelo CRM, etc. E o último processo que eu estava implementando, exatamente quando a pandemia começou, era a emissão de contrato digital. Bom, quando começou a pandemia, eu não me esqueço, eu estava num stand no interior e visitando o apartamento decorado, que daqui a 15 dias a gente tinha um lançamento. Eu gravei de dentro do decorado um vídeo para a equipe dizendo que a gente estava tendo que fechar os stands, porque todas as cidades estavam fechando, mas que a gente ia ter a nossa estratégia digital cada dia mais no ar. E foi muito curioso, porque a gente teve a oportunidade de olhar com mais atenção, com mais cuidado, para todo aquele material que a gente tinha dentro de casa. Durante muitos anos me incomodou muito o mercado imobiliário, por mais que as incorporadoras invistam para trazer o cliente não era nosso, né? O cliente era muito do corretor na ponta. Então, por mais que você cadastre na entrada, etc., você perdia a temperatura daquele andamento. E o CRM, a digitalização disso, conseguiu trazer para a gente o controle do processo. Então, a gente sistematicamente olha para trás e fala, bom, quem já passou aqui? Porque o corretor ele acha sempre que o lead que ele não tem vale mais do que o lead que ele já tem. E eu costumo dizer o seguinte, o lead que você já tem é alguém que já efetivamente demonstrou interesse. Então, vamos trabalhar esse cara até o fim. E a experiência vinha nos mostrando que o que a gente chama internamente de repescagem estava sendo bastante efetiva. Mas, de novo, a turma está sempre buscando o cliente que entra na loja, o cliente que passa em frente, o novo lead. E a pandemia parou isso, né? A gente ficou aí 2, 3 semanas ainda se ajustando internamente processos, onde as pessoas iriam trabalhar, os escritórios esvaziando, o próprio stand de vendas esvaziando, e com isso a gente acelerou um processo grande de repescagem atrelado a uma estratégia comercial de um feirão online, onde a gente oferecia um prêmio que tinha a ver com a pandemia, no ato da compra, um segundo prêmio no ato do registro do contrato na Caixa Econômica Federal, e realmente um conceito diferente de promoção, onde você tinha desconto, efetivo desconto em cada empreendimento, em cada tipologia. E foi muito bacana, porque naquela live que a gente fez com os Marcos,
a gente falou 70% da venda no primeiro mês foi de cliente que já estava na base de dados. Ou seja, a hora que eu não tenho lead de fora, está tudo difícil, eu busquei dentro, eu tirei bastante venda. E o conceito era muito claro. Poxa, surgiu um fato novo, o cliente agora está com medo de comprar. Vamos contrapor o medo à oportunidade. Desconto real, um trabalho diferenciado, fato novo. Corre atrás do seu cliente, conta e traz ele para a mesa. Estamos prontos. Temos escala de agendamento, temos álcool gel, máscara, tudo, os estandes grandes, tudo para a gente atender bem esse cliente. O decorado vai ser higienizado após cada visita, tudo isso. E funcionou. Eu acho que a gente conseguiu, já no mês de março, ter um bom número, mas o mês de abril foi o recorde de vendas até então. De lá para cá, a gente bateu esse recorde algumas vezes. E vou te dizer que a gente não teve mês ruim de venda desde que a pandemia começou. Graças a Deus. Legal, boa notícia, né? Realmente, alguns incorporadores estão dizendo isso para a gente quando a gente contacta eles para ser uma fonte de uma matéria, enfim, ou mesmo nos e-mails que a gente troca, que de fato, em março, o susto foi muito maior do que a realidade mostrou na sequência, né? A performance de fato tem se mantido. Verdade. E assim, por exemplo, a gente estava em plena implantação no primeiro empreendimento de contrato, emissão digital de contrato, que para a gente era um processo que ia ter um ganho estrondoso em termos logísticos, de custo e de experiência para o cliente, né? Então, dentro disso tudo, eu olhei para o time e falei, bom, legal, o primeiro está implementado, está andando, os principais problemas já foram sanados, nós temos 15 dias para implementar o resto. Vamos lá? Pegamos firme, em 15 dias estava tudo digital, e está até hoje. Assim, a minha vida, que assino efetivamente todos os contratos de compra e venda da empresa, mudou com isso. E sei que mudou dos clientes, mudou dos estandes, mudou de todo mundo. Aquele processo do contrato, que saía lá do interior, muitas vezes vinha para São Paulo, para eu assinar, para depois voltar para lá, e o contrato tinha um erro, tinha que voltar para corrigir, vir para São Paulo, acabou. Digitalmente, a gente tem condição de fazer isso com uma velocidade incrível. E de novo, um ganho para todo mundo. A experiência do cliente passa a ser outra nessa hora, né? Ele assina da casa dele, com conforto, com o tempo dele, pode ler, pode perguntar, pode mandar para o amigo. E eu acho que é um caminho que veio para ficar e um grande ganho que a gente agora está ambicionando em conseguir com o contrato de financiamento da Caixa. Já estamos participando do projeto piloto de registro eletrônico nos cartórios que já fazem isso nos municípios que a gente atua. Ou seja, o processo digital, ele traz um ganho que, para mim, principalmente, o ganho de experiência para o cliente é muito bom. Com certeza. Ô Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão da repescagem que você identificou, que virou a estratégia comercial durante a pandemia, isso se mantém agora com o cenário voltando ao normal ou vamos voltando aos poucos aquele cliente que está passando na rua, captação de novos leads? Como que ficou definida a estratégia comercial na Árvore para o que vem pela frente, né? Considerando que devemos ter vacina nos próximos meses e ao longo do próximo ano, né, 2021, as coisas tendem a voltar ao normal. Eu acredito que as coisas devem voltar ao normal aos poucos e, assim, eu entendo que mesmo hoje, que as coisas ainda não voltaram ao normal, a mentalidade de todo mundo está voltando ao normal, o medo já está menor, todo mundo acaba saindo mais, fazendo mais as coisas, o trabalho voltando, outras atividades voltando junto. Então, o que a gente fala? A gente sempre acreditou muito na repescagem, porque, de novo, o cliente que me procurou interessado em comprar um imóvel, ele já tem um interesse, ele é melhor do que aquele cara que eu vou prospectar num evento de rua ou no porta a porta, que eu não sei se ele tem interesse em imóvel. Então, a gente tem que exaurir isso. E, aliado a esse ponto, na baixa renda, é nítido como o cliente não está preparado para comprar. Entre o dia que ele descobre que ele pode comprar e o dia que ele efetivamente compra, o intervalo é muito curto. E ele, muitas vezes, não está preparado para aquilo naquele momento. Então, ele pode ter um apontamento no CPF, um comprometimento de renda, ou não ter a poupança necessária. E, a partir desse momento que ele descobre que pode comprar e não consegue no primeiro momento, cabe a nós ensinar para ele o caminho do que fazer para ele daqui a 6 meses ou um ano conseguir comprar. E nada mais justo do que a gente tentar vender para ele o nosso produto nesse período. Então, a repescagem é muito válida e eu brinco que a pandemia só mostrou a efetividade do processo.
E hoje a gente faz constantemente. Vamos entrar agora em novembro com campanha de final de ano para todos os produtos. Então, vem fato novo para ir para os clientes, mais um motivo para eu olhar para o meu funil de vendas, olhar para todos os clientes que eu já atendi e falar, olha, tem história nova aqui, quem sabe você não se encaixa nessa? E tentar retrabalhar isso. E, além do mais, todo cliente que passa no nosso funil, ele tem um contato com a empresa, ele é um potencial indicador. Eu acredito muito nisso e muito das vendas que a gente faz são indicação de alguém que já comprou, que já teve com a gente. Quer queira, quer não, as pessoas quando compram imóvel, principalmente na planta, a gente brinca que sempre tem alguém para falar, comprou na planta, tem risco, você é corajoso, etc. Então, ela muitas vezes se retrai. Depois que a obra começa, a gente incentiva fortemente esse cliente a voltar a falar do assunto, porque ele quer falar do assunto. É um orgulho dele, ele comprou a casa que ele vai morar por muitos anos, se não for para o resto da vida. Então, você tem aí um potencial propagandista no seu produto, né? Então, vamos trabalhar com esse cara. E quem não comprou, se teve uma experiência boa e está numa roda de amigos que alguém vai falar que vai comprar um imóvel, ele vai falar da gente. Você pode ter certeza que se a experiência for boa, ele vai citar o nosso nome. Então, a gente Eu ia exatamente perguntar isso, Vinícius, porque a repescagem ela funciona muito bem quando você tem uma base de clientes que tem uma experiência boa, né? Então, como você faz... inclusive famoso esse dado, né? O brasileiro compra 1,3 imóveis na vida, né? Todo mundo fala desse dado. Então, como assim? Então, repescagem onde, né? 0,3 de repescagem? Então, só funciona se o cara realmente teve uma experiência completa, bacana, durante a sua compra. Existe um tratamento específico, exatamente isso que eu ia te perguntar, se vocês dentro da Arbor hoje fazem um tratamento especial, se tem medidas específicas para quem já comprou, para manter o relacionamento com esse cara, até que se entregue, enfim, e potencialmente ele vire um cliente novamente. Olha, graças a Deus a gente ainda tem um tamanho que permite, né, perceber que o cliente já é cliente da gente em algum imóvel, em um ou mais de um, e a gente tem casos assim, e a gente sempre busca mostrar para esse cliente a alegria que a gente tem dele poder voltar, e a gente tem uma obrigação de ser ainda melhor com ele, né? Eu acho que esse cliente, quando ele é um cliente fiel, sinal de que ele teve uma experiência boa, a gente acertou lá atrás no processo, mas a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Eu busco constantemente nesses processos. Tive um caso, inclusive, ontem, de um cliente que está voltando a comprar um novo imóvel com a gente. Ele fez um investimento lá atrás, acredito que ele tenha ficado satisfeito com esse investimento, está fazendo um novo hoje. E a gente quer, sim, tratar bem e cuidar melhor ainda dele para que ele faça novos investimentos, mas também que incentive outras pessoas a fazer. É muito difícil a gente falar no tratamento, porque a gente ainda é muito majoritariamente o primeiro imóvel da vida das pessoas. A gente vai passar a ter um segundo imóvel em breve, e já está olhando para esse mercado, já está paquerando um pouco isso, mas ainda são pontos muito fora da curva. A gente acredita que com 10 anos de Minha Casa Minha Vida, o cara que comprou lá 9 anos atrás, 8 anos atrás, é natural, o ciclo de vida dele faz com que ele ganhe um pouco mais de renda e aquele imóvel fique cada vez mais leve no orçamento, ele começa a almejar um imóvel novo, alguma coisa melhor, uma coisa maior. E eu acho que é uma hora boa de começar a ofertar isso. O crédito para o SBPE nunca teve tão bom, eu acho que nem nos sonhos mais dourados que a gente tinha no Brasil, a gente imaginar encontrar essas taxas. Então, acho que é muito a hora de buscar esse cliente. E aí nós vamos ter que fazer valer as boas experiências que a gente conseguiu aplicar lá atrás. Com certeza, Vinícius. Agora, olhando para frente um pouco, né? A gente falou sobre a atuação da Arbor durante a pandemia, que realmente foi de destaque, mas olhando para frente, como que você enxerga o panorama de lançamentos dos empreendimentos Casa Verde e Amarela agora, né? Antigo Minha Casa Minha Vida, nesse último trimestre ainda de 2020 e também em 2021, claro, vocês já devem ter na pipeline um portfólio bastante legal, bastante planejado de lançamento. Como que você enxerga isso, considerando que, obviamente, foram criadas expectativas enormes lá no começo de 2020, antes de todo mundo saber da pandemia, a expectativa realmente era de que fosse um ano maravilhoso, o melhor ano da história do mercado imobiliário, e gostaria que você contasse um pouco para a nossa audiência qual é o planejamento. Se eu não estou enganado, vocês estão com 4 lançamentos e um pré-lançamento no momento, certo? Exato. A gente tem aqui internamente um projeto que a gente chama de Super 8. Eram 8 projetos que precisavam sair das prefeituras ao longo do restante do ano. Logicamente, nem todos a gente iria lançar ainda esse ano. Está aceleradíssimo.
porque o mercado está acelerado, as oportunidades estão na mesa, a concorrência está acelerada, então a gente não pode bobear. Temos que conseguir correr contra o tempo e temos alguns obstáculos, né? A fila de projetistas ocupados, a fila de ilustradores ocupados, então você precisa de uma imagem, demora mais do que aquilo que você quer, o projeto não sai na velocidade. Então, estamos vencendo esses desafios todos aí para cumprir as metas internas, mas a gente vai ter um final de ano bastante acelerado e um início de ano ainda mais, porque eu acredito que a gente vai ter um impacto ainda eleitoral, as prefeituras ainda estão um pouco, vamos dizer assim, diferentes, estranhas, porque algumas vão ter mudanças, então as pessoas estão com receio de fazer qualquer coisa, as outras não sabem se vão ter mudança, mas a gente, indiferente a isso, está acelerado. Eu acho que a gente faz aí, nos próximos 9 meses, cerca de 10 a 15 lançamentos. Legal. Ô, Vinícius, você disse que atua no interior, né, de São Paulo. Eu queria saber qual a sua visão, né? Quais são as particularidades para se atuar no interior, né? A gente sabe que é muito diferente lançar um empreendimento no interior do que lançar um empreendimento na Grande São Paulo, enfim, bairros super ofertados, né, em São Paulo. Qual que são essas particularidades? E também gostaria que você falasse como que você supera os entraves com relação a aprovações, né? Porque a gente faz fóruns regionais pelo Brasil todo. Então a gente faz, logicamente, a maioria dos fóruns em grandes capitais, mas pessoas do interior vão para o fórum e nos dizem, cara, digitalização zero em relação à aprovação, tem empreendimento que está há 4 anos para aprovar, não consigo lançar. Enfim, minha pergunta para você é essa, né? Quais as particularidades? Imagino que a prefeitura também seja uma particularidade no interior. E como você supera esses entraves que possam surgir com os órgãos públicos? Legal. Bom, primeiro, comparar o mercado imobiliário de São Paulo, ou Grande São Paulo, e o interior, são 2 bichos diferentes. A abordagem é diferente, a forma de vender, a forma de propagandear, o horário de atendimento, o horário de pico, tudo isso muda. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar no interior, acho que a gente tem uma dinâmica mais saudável, mais bacana, e é uma venda que te permite ser mais cauteloso. São Paulo é muita concorrência, é muita gente, o corretor quer velocidade, o cliente quer velocidade, porque ele veio do trânsito, ele vai pegar o trânsito, a vida é muito mais corrida. No interior ele pensa mais, ele reflete, ele te ouve, ele estuda um pouco melhor. Eu brinco que são experiências muito diferentes. A gente tinha um tempo que não tinha um lançamento na Grande São Paulo, a gente teve um agora no mês passado, em Poá, e foi nítida como a dinâmica é outra. Agora, com outras prefeituras, cada uma é uma realidade. É muito difícil hoje você ter um padrão, né? Então, você tem que entender a regra do jogo. A regra do jogo passa pela vontade política de se fazer naquele município. Tem município que não tem vontade política de Minha Casa Minha Vida, existe um certo preconceito. Passa pela regra técnica dos códigos da cidade, o que pode, o que não pode, um quarto com mínimo de 10 metros quadrados, um quarto menor, etc. Então, é entender a regra do jogo. A gente busca sempre entender essa regra antes de entrar no projeto. Então, vimos um terreno, é interessante, legal, qual que é a regra do jogo aqui? Como é que funciona? A prefeitura apoia, não apoia, tem contrapartida, quanto ela custa, não tem contrapartida, qual que é o código? É o Código Sanitário Estadual? Não, é uma lei específica da cidade. E aí, a partir daí, o processo de aprovação, ele é barriga no balcão, não tem outro jeito. E a insistência. Então, tem prefeituras que a coisa funciona muito bem, se aprova em poucos meses, agora tem prefeituras que, efetivamente, às vezes, você leva anos para aprovar. Aconteceu com a gente, vai acontecer com todo mundo, faz parte do jogo. É uma coisa que a gente busca via Abraim, que junto com a Frente Nacional lá dos prefeitos, é tentar uma uniformização maior da parte técnica de projetos. Ou seja, se eu faço um projeto na cidade A, ele vai ser aprovado na cidade B, na cidade C, na cidade D, em outro estado, em outra região do país. Isso ajudaria muito em termos de custo, que se reflete no final no preço do cliente. E, logicamente, qualidade, porque os códigos todos, e um código macro, ele tende a ser um código certamente de qualidade. Está aí a Caixa para provar que ninguém entende mais de imóvel no Brasil do que eles. E eles têm uma atuação nacional, uma regra única para o país inteiro. Então, a gente acredita que esse caminho facilitaria muito e baratearia ainda mais custos de produção. Mas hoje é caso a caso, não tem jeito.
Legal, legal. E convido a audiência, caso tenha, tenho certeza que tem, né? Mas caso vocês se sintam à vontade, coloquem aí no chat, compartilhem a opinião de vocês, se você atua no interior de São Paulo, para a gente bater um papo aqui e entender se é a mesma do Vinícius. Tá bom? Fiquem à vontade para colocar a visão de vocês. E não precisa ser no interior de São Paulo apenas, né? No interior desse Brasil todo aí, que eu imagino que tenham dificuldades e oportunidades também semelhantes. Vinícius, não poderia deixar de perguntar, é claro, sobre a questão do novo programa Casa Verde e Amarela, que é o tema central de todo o evento aqui nesses 2 dias. Como você e a Árvore Engenharia estão vendo esse programa? Não muda muita coisa? Muda muito? Vocês veem oportunidades que não existiam antes? Qual que é a visão de vocês aí sobre o novo programa do governo? Eu acho que o novo programa do governo ele é muito positivo, porque a gente percebe que deixou de ser um programa de governo, é um programa de Estado. Né? Então, se o governo chegou e mexeu pouco, é porque o negócio funcionava. Ele fez aprimoramentos, eu acho que o programa precisa de aprimoramentos, mas o mais positivo de tudo, e que a gente veio nessa conversa, até essa conversa dá no Casa Verde e Amarela, é de que é um programa eficiente, um programa que tem um cunho social importante, mas, antes de tudo, ele tem um cunho econômico muito importante. Né? A geração de emprego, a movimentação econômica, o recolhimento de tributos é bastante robusto, e, com isso, a gente consegue justificar que faixa 2, faixa 3, não são programas de governo, são iniciativas governamentais para fomentar uma indústria, mas com muito pouco uso de dinheiro público. O faixa 1, que tem uma carga maior de recurso público, ele se mostrou um pouco problemático em alguns pontos. Mas o faixa 2 e o faixa 3 sempre foram inquestionáveis. E a afirmação do governo ao soltar o Casa Verde e Amarela sim, funciona, vamos aprimorar e vamos continuar. Para a gente isso dá previsibilidade. Então, acaba aquela discussão, poxa, se amanhã mudar o governo, vai mudar o programa? Não, o programa faz sentido. E acho isso muito positivo. O fato da gente não ter mudança de taxa de juros, eu acho que ele incomodou mais as pessoas, porque a taxa de juros do país caiu, né? Mas eu entendo que a gente está deixando de precisar dessa muleta, e o governo também está vendo isso. Não precisa tanto mais dessa muleta. Hoje, se o mercado continuar com taxas de juros baixas, a gente consegue inserir a população no mercado normal. E vamos deixar o incentivo do FGTS, o incentivo governamental, para um nicho mais específico, onde você ainda precisa mais desse ajuste. Reduzir mais taxa de juros hoje é irreal, não cabe no orçamento do governo. A gente não pode pedir aquilo que é inviável, é olhar só para o nosso umbigo. Opa, eu estava no mudo aqui. Bom. Estava no mudo. Já temos pessoas aqui elogiando as suas colocações, as suas publicações, Vinícius. Inclusive, chegou uma pergunta do Thiago Cordeiro aqui. Ele quer saber, ele fala o seguinte, ó. O Casa Verde e Amarela fala em apoiar inovações na construção com benefícios na medida provisória. Alguma ideia do que isso pode significar? Que movimento vão fazer? É um incentivo que o governo quer dar, logicamente, a boas práticas de construção, práticas eficientes, práticas ecológicas, vai muito em linha até do que aquilo que a própria Caixa Econômica faz, com o selo Caixa Azul e tudo mais. Ou seja, a partir do momento que você vai trabalhar, industrializar, fazer um processo mais eficiente, mais limpo, etc., você vai ter benefícios com isso. É uma ideia não temos nada ainda de concreto de como é que isso vai acontecer operacionalmente, mas só da ideia já está aí, é muito positivo, porque a construção de baixa renda ela se caracteriza por uma forte industrialização. Estava o Alex aí falando mais cedo, é um grande player da alta renda, conheço bastante o que ele faz e sei da qualidade do que ele faz, mas a obra de alto padrão é uma obra muito mais artesanal, né? A nossa obra de baixo padrão ela é indústria, cada dia mais. E boas práticas nisso vão fazer o processo ficar mais eficiente e vão conseguir segurar, muitas vezes, o custo dessa moradia. Eu vi aí na pergunta, desculpa, complementando, o que a gente pretende fazer? A gente está evoluindo sempre no processo. A ideia é sempre tornar esse processo mais industrializado, mais estándar possível, para trazer para o cliente a maior qualidade
sem alteração ou até com redução de custo. A gente tem várias experiências internas que a gente mudou e que a gente fez, tubulação de PEX, pré-laje, laje pré-moldada, agora com parede de concreto. Tem muito processo, assim, não só da confecção especificamente do produto, mas do andamento da obra, movimento vertical e horizontal de material no canteiro, iluminação de canteiro, de área comum. Ou seja, tudo que é solução que melhore e deixa o processo mais eficiente, a gente quer fazer. Então, a gente está constantemente olhando para isso. Perfeito, perfeito, Vinícius. Você falou que da atuação no interior de São Paulo, mas, me corrija se eu estiver errado, vocês estão com lançamento em Guararapes, em Pernambuco, certo? Correto. E a minha pergunta é a seguinte, lá a redução de juros vai ser maior, né? Por você estar na região Nordeste, eles têm esse quadro da redução de juros ser maior. Então, só que a maioria dos empreendimentos, como você mesmo mencionou, ficam no Sudeste. O otimismo é o mesmo para as duas regiões. Como que você está observando isso? Bom, já havia essa sinalização desde o início desse governo de que eles queriam fomentar mais o negócio no Norte e no Nordeste. Porque se você olhar em termos absolutos, o maior déficit habitacional está no estado de São Paulo, sem sombra de dúvida. Mas em termos relativos já não é. São Paulo atendeu, a região sul-sudeste atendeu bastante esse déficit habitacional, mas como a maioria da população está aqui, o número ainda é muito grande. Quando você olha para o Norte e para o Nordeste, o atendimento foi bem mais baixo. E o governo, acho que corretamente, olhou para isso e ficou sensível a essa questão. E a gente, com isso, olhou para o Nordeste e falou, poxa, precisamos começar a pensar em explorar esse mercado. Só que a gente precisa, antes de tudo, de estabilidade e volume. Não dá para ir para o Nordeste fazer uma obra de 500 unidades. Você tem que ir lá para fazer 10 obras de 500 unidades, pelo menos em uma região. Então, a gente começou a estudar esse mercado, conseguimos encontrar um mercado interessante, um parceiro local interessante, porque conforme o próprio Alex falou aí, a construção ela tem muito dessa sua regionalização, da experiência local, da cultura local. Você tem que ter um parceiro, a gente conseguiu um parceiro bom na região, em Pernambuco. Fizemos o primeiro projeto, começamos obra e, curiosamente, estamos fazendo a nossa primeira obra de parede de concreto lá. E a gente olha para o mercado de Pernambuco e a gente fala, puxa, tem muita coisa que pode ser feita aqui, tem muita oportunidade. Então, faz sentido vir para cá. Nosso primeiro pé está lá. Curiosamente, nós vamos também botar um pé lá no alto padrão, uma oportunidade mercadológica específica, começar a olhar um pouco o SDPE também. E de Pernambuco, tendo uma experiência positiva, a gente já tem alguns outros mercados que a gente pensa em expandir e fazer algumas outras operações. Acho que se a taxa de juros continuar baixa, o país caminhar economicamente para o lado certo, a gente vai ter bastante oportunidade nesses mercados. Legal, legal. Isso, inclusive, responde boa parte da pergunta da Patrícia Teixeira, que ela perguntou se você está olhando para o Nordeste como expansão, já está colocando o pezinho lá, inclusive, em alto padrão. Sem sombra de dúvida, o Nordeste, eu brinco que a gente tem um estigma muito grande, né? Quem não conhece o Nordeste tem um estigma muito grande do que é aquilo lá. E você tem um mercado pujante, você tem renda, você tem condições específicas em algumas regiões muito positivas. Eu visitei, por exemplo, recentemente Caruaru, onde a gente é um dos locais que a gente pretende operar, e eu fiquei impressionado com a cidade que eu conheci. Realmente, ela rivaliza com muitas cidades interessantes, grandes e pujantes do interior de São Paulo. E quando eu entendi melhor o mercado de lá, eu falei, puxa vida, a gente realmente fechou o olho para muita coisa boa que tem por aqui. Estamos muito animados com essa primeira operação e acho que vai ser uma fonte interessante de expansão para a gente para os próximos anos. Embora a nossa expansão dentro de São Paulo continua e geograficamente a gente vai abrir ainda mais o leque. Legal, legal. Bom ouvir isso. Temos muitas pessoas do Nordeste aqui na audiência, né? Mais ativamente participando o Sandro, a Patrícia, mas temos diversas pessoas do Nordeste, então importante ouvir isso. Tenho certeza que eles têm perguntado painel após painel. E a atuação no Nordeste, eles pretendem vir para o Nordeste, então realmente é bacana saber que a Abra já está com o pezinho lá. Vinícius, tenho mais duas perguntas aqui para você, para encerrar. A primeira é uma pergunta polêmica relativamente, mas a gente tem feito essa questão
para todos os incorporadores que a gente tem batido um papo, que é em relação ao preço dos insumos, a alta dos preços dos insumos. O quanto está impactando já na ponta do cliente final, já está impactando. A gente sabe que isso, inevitavelmente, se continuar, vai impactar. Isso já está acontecendo, ou isso vai acontecer nos próximos lançamentos. Qual que é a visão sua e da Arbory em relação a essa alta dos insumos? Bom, os insumos, eles preocupam muito, não só pelo grande aumento, mas pela falta deles, né? A gente tem medo, e curiosamente a Abraim, que ela fez uma pesquisa semanal desde que começou essa pandemia, sobre o andamento das obras, e você via que a gente praticamente não parou obra no Brasil com a pandemia. A Arbory, por exemplo, não deixou de ter um dia de trabalho em canteiro nenhum nessa pandemia, os números muito controlados, todo o processo muito bem tocado. E a gente está correndo o risco de parar a obra agora por falta de insumo. É uma loucura. Então, isso preocupa muito, porque já impacta cliente. Todos os contratos imobiliários são indexados pelo INCC. Basta ver os últimos índices divulgados do INCC, você vai ver que a inflação está aí. Já está acontecendo e está impactando até quem comprou antes. Para preços novos, ainda foi? Não foi. Mas se continuar, não tem como segurar. Nosso negócio é um negócio de volume e margem pequena. A baixa renda nunca teve margem, nunca teve gordura para queimar. O que a gente ganha é no volume, na velocidade da operação, né? Então, não tem muito jeito. A gente vai ter que repassar, a gente tem comitês semanais aqui de aprovação de projetos, e a grande discussão hoje é essa. Os preços de obra que a gente precisa colocar em viabilidade já são diferentes, e a gente precisa encontrar o equilíbrio para lançar o produto, e a solução, muitas vezes, é mexer no preço, não tem jeito. Você tem uma ideia de número aproximado, de porcentagem? Quanto que isso tem impactado no valor final? Olha, e assim, enquanto a gente vinha com INCCs muito baixos nos últimos meses, no primeiro semestre e tudo, nos últimos 3 meses a gente chegou a quase 4% de variação de INCC. É muita coisa. É mais do que a gente viveu no segundo semestre do ano passado e primeiro semestre desse ano. A gente viveu em só 3 meses essa diferença. Se isso continuar num prazo mais extenso, é difícil. Agora, se a gente consegue um pouso disso, uma readequação depois que for um problema pontual de fornecimento, eu acredito que dá para acomodar a cadeia, não tenho dúvida disso. A gente consegue gerar ganhos e de alguma forma, absorver essa variação da curva. Agora, se a curva continuar nesse parâmetro, é fatal. O preço vai ter que mudar. Com certeza. E quem paga a fase de obra também, comprou apartamento, já está sentindo isso no bolso. Estou falando por experiência própria, realmente é impressionante o que está acontecendo nos últimos 3, 4 meses. Exatamente. Eu tive um caso recente de um cliente que ligou para quitar um contrato e ele queria saber se tinha desconto. Eu falei, rapaz, do jeito que o INCC continua, você tem que dar graças a Deus de não pagar ele. Realmente, o cenário é esse mesmo. Vinícius, e para encerrar, eu vou ligando com como começamos esse bate-papo, né, que é exatamente um dos motivos pelos quais a Arbory tem se destacado e tem performado tão bem, mesmo num período difícil, que é a adesão à tecnologia, né? Você me explicou um pouco sobre o que vocês fizeram para que o modelo funcionasse, para que vocês continuassem operando a um ritmo bem acelerado aí dentro, vendendo. Mas a questão que eu quero encerrar esse painel, já agradeço a sua presença, é quais são os próximos passos em termos de inovação que vocês estão pretendendo, estudando aí, implementar dentro da Arbory e nos empreendimentos também. Legal. É importante frisar que venda digital, né, que todo mundo gosta de falar, não significa que o cliente vai comprar 100% de casa. Significa que ele vai ter boa parte do processo de venda ou de compra, na visão dele, feito de forma digital, proporcionando para ele uma experiência melhor. E a gente agora quer investir em 2 pontas. Um atendimento mais eficiente na pré-venda, através de inteligência artificial, através de velocidade de informação, e que a gente consiga buscar um perfil mais completo desse cliente digitalmente, com inteligência artificial, para entregar para a equipe comercial a coisa num processo um pouco mais avançado. E, em segundo, a gente quer usar essa mesma inteligência artificial no pós-venda, ou seja, a partir do dia que o cara assinou o contrato dele, ele
qualquer demanda que ele tenha com a gente precisa resolver de um jeito fácil. Então, por exemplo, se ele não tem a segunda via do boleto, e ele não quer ir lá no site, entrar, digitar login, senha, ir lá buscar, ele tem que ser capaz de me mandar um WhatsApp, eu vou reconhecer o número dele, com o número eu vou puxar o cadastro dele, ele vai me escrever assim, segunda via de boleto. Eu simplesmente vou perguntar, é vencido ou a vencer? Ele vai me dizer, eu vou mandar o boleto no WhatsApp dele. Então, isso é experiência digital, isso é vantagem para o cliente. Ele quer saber do andamento de obra, ele escreve andamento de obra, eu mando automaticamente o último boletim de andamento de obra para ele. Contrato, poxa, eu estou sem minha via de contrato, que hoje é digital, não sei mais como buscar lá na página da empresa que faz o processo, eu mando para ele o link. Então, a gente vai investir muito agora nesse processo digital no pós-venda para continuar com o cliente nessa mesma toada. Se ele está feliz aqui na hora de comprar e decidiu escolher a gente, comprar com a gente, nada mais justo que a gente mantenha e até leve esse padrão no pós-venda e que vai integrar isso, e o projeto, no médio prazo, integrar isso até na assistência técnica. Legal, o desafio é grande, mas também os benefícios que caminham junto com essa implementação são enormes, né? Então, são enormes. E para o crescimento que a gente quer para o negócio, o caminho é esse, não tem outro. Com certeza, é um caminho sem volta, não tem como. Bom, Vinícius, então com certeza você vai ser pauta de vários dos nossos conteúdos mais para frente, com as inovações e tudo mais. Já tem sido durante 2020 todo, teve aí com a gente em 2 lives, em matéria, enfim, um parceiro aí da Smarts em relação a fornecer conteúdo, fornecer inovação para o nosso mercado, e eu agradeço demais pela presença, Vinícius. E antes de passar para a mensagem final, eu só gostaria de fazer uma pergunta para não deixar o Fábio Ripp sem resposta, uma pergunta bem objetiva. Ele quer saber onde que fica a sede de engenharia da Árvore. A sede de engenharia da Árvore fica em São Paulo. A gente está aqui em São Paulo, no Morumbi. E, assim, basicamente, a gente está centralizado em execução, engenharia aqui. Projetos, a gente tem o desenvolvimento em São Paulo e a gente tem a aprovação sediada no interior. Legal, Vinícius. Então, abro espaço para você deixar a mensagem final para a nossa audiência aí, que em boa parte são colegas, né? São incorporadores também, construtores, enfim, e outros players do mercado imobiliário. E, novamente, agradeço a sua disponibilidade em vir compartilhar aqui um pouco da atuação da Árvore com a gente. Legal, Léo. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui. Com o maior prazer. Participo de quantas oportunidades vocês quiserem. É sempre muito bom poder falar, trocar experiência. Eu aprendi muito com a experiência dos outros e acho que a gente tem que trabalhar assim, um setor unido, faz com que fique tudo bem. Porque a gente quer ver todo dia notícias boas do mercado imobiliário, não notícias ruins. Muito animado, muito acelerado. Acho que a pandemia trouxe para a gente aí um momento de reflexão importante e tirou a gente um pouco da zona de conforto para fazer as coisas com um pouco mais de velocidade e melhorar essa experiência. Acho que o ano vai terminar bem, o ano que vem é um ano promissor. Precisamos entender muito mais hoje o macroeconômico do que tudo, mas o setor está muito pronto para dar um salto e ajudar o país a recuperar isso aí. Com certeza, como já estava sendo feito antes da pandemia, né? Já estava liderando a retomada da economia do país. O setor nas últimas 4 ou 5 crises foi muito resiliente, né? Espero que continue assim e que a gente consiga levar o país para um patamar superior ao que a gente estava pré-pandemia, porque oportunidade tem. E quanto mais a gente vê e a gente anda por aí com oportunidades, com outros mercados, mais a gente acredita no potencial do país. Com certeza. E para isso é essencial a utilização da tecnologia, aliar a tecnologia dentro dos processos e dos empreendimentos. Por isso que é sempre importante ter um bom exemplo de uso disso, como a Árvore aqui com a gente. Sem dúvida nenhuma, o nosso cliente, ele é um cliente usuário pesado de tecnologia. A gente tinha muito medo das implantações, de como é que o cliente ia reagir a isso, e as reações são as mais positivas possíveis. Até a assembleia de entrega de empreendimento online a gente já fez. Olha lá. Então, eu tinha um cliente entregando a pandemia, como fazer? Ficar com a porta fechada? A turma toda quer mudar, parar de pagar aluguel. Vamos fazer online. Foi ótima. Foi muito melhor do que a gente imaginava. É isso aí, quem quer dar um jeito, né? A gente vai... O brasileiro tem muitos defeitos, mas uma das qualidades é conseguir se virar nesses momentos mais complicados. Então, tenho certeza que a gente vai caminhar para um futuro bem promissor aí do nosso setor. Obrigado, hein, Vinícius? Obrigado pela presença.
Obrigado você, Léo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Valeu. O pessoal que está pedindo o contato do Vinícius, querendo falar com ele, eu vou disponibilizar depois, fazer a ponte para que vocês entrem em contato e conversem, tá bom? No chat tem algumas pessoas aqui querendo fazer esse contato com você, Vinícius. Eu vou disponibilizar seu e-mail depois. Pode disponibilizar. Pode ser? Já? Pode, manda aí, a gente já coloca no Vinicius@arboreengenharia.com.br. Pessoal, fica à vontade para mandar os e-mails, vamos trocar figurinha, o que a gente puder contribuir, vamos contribuir com o maior prazer. Isso aí, obrigado, hein, Vinícius? Até a próxima. Obrigado a vocês, um abraço. Valeu.